Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre composição corporal. Estou esperando a sua participação nas nossas redes sociais, recebendo a Leandra Georgetti aqui, que é nutricionista. Tudo bem, Leandra? Boa tarde. Bom, boa tarde, Jaqueline. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Bom, a gente vive um momento onde várias pessoas falam sobre isso e eu queria que você explicasse um pouquinho para nós. A gente vai falar de saúde, mas o que é a composição corporal exatamente? Então, Jaqueline, composição corporal é exatamente aquilo que a gente vê fisicamente. Então, a gente consegue dividir o nosso paciente na análise clínica durante uma consulta em dois compartimentos, que é a massa de gordura, que é a gordura corporal, e a massa magra. A massa magra, ela é dividida em água, massa muscular e o osso. Só que durante a avaliação a gente faz a divisão em dois compartimentos. E através disso que a gente faz a avaliação da composição e da sequência ao atendimento nutricional para o objetivo do paciente, seja no ganho de massa muscular ou na perda de gordura corporal. Então, a gente vai traçando o atendimento dessa forma. Leandra, quando você olha, já dá para ter uma noção? Existem exames que são importantes para ter uma noção ainda maior? Explica pra gente. Sim, existem alguns métodos, né, de avaliação de composição corporal que a gente pode dividir tanto em método direto ou indireto. O método indireto, que a gente considera que não pode ser usado hoje por ser antiético, que é a dissecação de cadáver, que a gente usou só em pesquisa para avaliação em 1800, né, já faz bastante tempo, e os métodos diretos. A gente conhece muito bem na análise clínica a bioimpedância, que é uma passagem de corrente elétrica de baixa intensidade no corpo, que faz a avaliação, a divisão de massa muscular e a divisão de água e massa de gordura. E tem a avaliação através de plicômetro, que é aquela prega que a gente faz a mensuração em milímetros de gordura corporal, destacando a gordura do paciente e medindo com essa pinça que é chamada de plicômetro, que a gente chama de antropometria. Então, são dois métodos bem utilizados na clínica para validação. Agora, Leandra, eu queria que você explicasse alguma coisa pra gente, até a respeito dos objetivos das pessoas. A gente sabe que existem estruturas corporais diferentes. E às vezes a pessoa chega pra você e fala, eu tenho um sonho. Eu quero ser magra, mas eu quero ficar igual a fulana, sei lá, igual a Gisele Bündchen. Se bem que a Gisele Bündchen, ela até tem curvas, né? Ela é uma mulher brasileira, né? Exatamente. Mas é muito magra. Aí você olha e você fala, será que um dia eu vou ficar como a Gisele Bündchen? Será que algum dia eu vou chegar ao corpo da fulana ou da ciclana? Tem que ter uma explicação de que algumas pessoas não vão chegar a alguns objetivos. Ou eu estou enganada, Leandra? Não. Isso a gente chama que é genética, é o biotipo da pessoa. E a gente na clínica tem um limite. O limite genético, justamente. Então, a gente vai trabalhando ou para perda de gordura corporal, vai traçando os objetivos do paciente, sempre protegendo a margem de segurança, que é através do índice de massa corporal, que é para saber se o peso é adequado à altura do paciente. Então, a gente não pode passar o limite a mais do índice de massa corporal, que é de 24,9, ou a menos, que é considerado baixo peso. E em cima disso a gente vai traçando os objetivos para a perda de gordura corporal. Porém, a gordura corporal ela é necessária, a gente não pode baixar muito, porque ela é um fator que regula a parte hormonal do nosso organismo. Então, eliminar toda a gordura do corpo não existe, não é é uma coisa boa. Impossível, é impossível e também é prejudicial à saúde. A gente vê pelas atletas que entram, em muitos casos, em amenorreia, não menstrua pela deficiência de gordura corporal. Tá? E tem o outro lado, o outro objetivo, que é o ganho de massa muscular. Também a gente trabalha da mesma forma, só que aí preconizando a manutenção da massa gordurosa e aumento de massa muscular, de acordo com a dieta que a gente for traçando para o paciente. Leandra, você falando me faz lembrar alguns casos de mães que a gente fala, a minha filha há algum tempo não está mais comendo, às vezes até entrando numa anorexia, a primeira coisa que as mães falam é, ela está tão fraquinha que ela parou de menstruar. Então, é verdade, a falta de alimentação, essa diminuição de gordura pode, de fato, levar a alguns problemas, né? Sim, exatamente. E, no caso, a gente encontra bastante na literatura o caso da anorexia. No caso das meninas que não menstruam pela deficiência de gordura corporal. Esse é um exemplo patológico. Eu vou te perguntar já sobre
os dois casos, a pessoa que quer eliminar ao máximo, a pessoa que quer ganhar a massa boa, né, como falam. Mas antes, eu queria entender um pouquinho, eu vi recentemente uma matéria, algumas pessoas devem ter assistido também, eu não lembro se foi esse fim de semana ou o fim de semana passado, mostrando um pouco o que é a gordura corporal. E me chamou muita atenção, era uma paciente um pouco mais gordinha, e quando ela entrou numa máquina lá, vista pelo médico e pelo nutricionista, a gente encontra a gordura e o perigo dela em torno de alguns órgãos. Então, não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde também, né? Sim, exatamente. É que a gente considera que é a gordura intraabdominal, que está abaixo da massa muscular. Essa é uma gordura extremamente patológica e está relacionado com o risco de doença cardiovascular. Então, é uma redução de circunferência abdominal que a gente tem que trabalhar. E evitando o desenvolvimento de algumas patologias, no caso, a obesidade e as doenças associadas à obesidade. Leandra, tem muitas pessoas que têm mais facilidade de emagrecer, outras só de olhar engordam, como dizem. De fato, isso é uma questão genética? Você percebe que a mesma dieta não é aplicada a vários pacientes? Exatamente. Isso também é um fator genético e é um fator de sobrevivência. Então, a gente... Assim, um exemplo que eu dou muito na prática clínica. A gente vê antigamente, na época dos homens de caverna, aqueles que tinham a capacidade de fazer a caça, consumir o alimento e preservar uma quantidade de gordura corporal, sobreviviam. Então, a gente considera que o metabolismo daquelas pessoas era um pouco menos acelerado. Aqueles que tinham um metabolismo bem acelerado, faziam a caça e não conseguiam fazer essa reserva de gordura corporal, acabavam não sobrevivendo. Então, a gente vê hoje, a maioria da população tem facilidade no acúmulo de gordura corporal. Explica um pouquinho pra gente poder entender sobre... Eu quero te perguntar sobre beleza agora, tá? Sei que a gente falou sobre saúde, mas a gente teve há algum tempo um boom de mulheres mais fortes, mais musculosas. Agora a gente tá vendo isso dar uma pequena diminuída. É uma questão de gosto? Qual a orientação que você dá? Sim, é extremamente de gosto. A maioria dos pacientes que me procuram tem a parte estética aliada e a gente trabalha exatamente de acordo com isso. Lógico, o paciente vai me procurar para perda de gordura corporal, mas a gente tem um limite para isso. Mesma coisa as mulheres mais fortes, para o ganho de massa muscular, também a gente tem um limite que é chamado genética, mas está muito evidenciado hoje no meio em que vivemos, no social, que a mulher magra é visto como um padrão referencial. De alguma maneira, não estou falando que é certo, mas de alguma maneira a gente associa isso à beleza, né? Sim, bastante. É mito ainda ou, de fato, as pessoas mais magras são mais saudáveis? O que você constata em consultório? Não é verdade. Isso é outra avaliação que a gente faz nutricional, de avaliação bioquímica. A gente pede exames de sangue, uma série de padrões bioquímicos e a gente acaba vendo que alguns pacientes que são considerados magros, porque o índice de massa corporal é considerado adequado, peso adequado para a altura, só que o padrão bioquímico de alguns exames não são considerados saudáveis. Por exemplo, uma glicemia um pouco mais elevada, um colesterol ruim mais elevado e o paciente é magro, por causa do padrão alimentar. Às vezes não tem a tal da tendência para engordar, mas vive comendo gordura, vive comendo doces. Sim, pode ter problemas, precisa de um nutricionista mesmo sendo magro, sim, não é verdade? Exatamente. São as escolhas alimentares, né? E as facilidades que a gente encontra hoje no dia a dia. Por onde começar? Eu sei que é lógico que é preciso analisar cada paciente, sim, é preciso procurar um nutricionista, mas tem uma dica que você pode dar para quem está nos assistindo e falar, olha, 2016 já está passando, daqui a pouco já voou e esse ano eu decidi que eu quero cuidar da minha saúde. Sim. Tem aí uma dica do por onde começar? Sim, claro. O principal eu falo para procurar alguma atividade física que te faça feliz. Não precisa ser uma musculação, uma academia, uma atividade aeróbica. Não, uma caminhada no parque, qualquer exercício, ar livre, passear com um cachorro na rua já é alguma atividade. Então, é ter um gasto energético maior e um consumo energético menor. Então, fazer as escolhas alimentares melhores, pratos bem coloridos, porque a gente sabe que a gente está consumindo uma série de vitaminas e minerais de acordo com a coloração dos alimentos e buscar aliar a alimentação à atividade física, consumindo um bom pré-treino, um bom pós-treino, por exemplo.
E acho que isso aí que você está falando do pré e do pós-treino, eu sigo algumas pessoas, algumas que estão em altas, né? Daí você sempre escuta, eu acho importante falar isso, principalmente quando elas falam um pouco, agora eu vou tomar um não sei o quê pro pré-treino, agora acabei de treinar, vou tomar um não sei o quê. E elas sempre falam isso, não faça o que eu faço, porque a minha nutricionista me orientou a isso. Então, quem quer algo específico, ou mesmo, muitas vezes, o médico encaminha essa pessoa para o nutricionista, porque é uma necessidade específica para ela. Não vai tomar o que, às vezes, infelizmente, em alguma academia, algum amigo te indicou, né? Exatamente. E a melhor pessoa para orientar a suplementação ou o tipo de alimentação a seguida ainda é o nutricionista, tá? Então, é super importante as pessoas estarem atentas a isso. E o que faz bem para uma pessoa não vai fazer bem para outra, porque são organismos totalmente diferentes e objetivos totalmente diferentes. São vários tipos de suplementos que existem. Explica um pouquinho sobre isso pra gente, que é para o ganho de massa, né? Isso, existem suplementos que é para o ganho de massa, aumento de rendimento. A gente tem 2 tipos de atividades físicas que a gente encontra no paciente que vai buscar o nutricionista esportivo. É o treino resistido, que é o treino de força, a musculação, ou aquele que busca um esporte de endurance, por exemplo, uma maratona, um ciclismo. E a suplementação é um pouco diferenciada. Para aquele que busca o ganho de massa muscular, a gente tem os suplementos proteicos, que é o whey protein. Tem também a creatina, que é um tipo de suplemento proteico, que é outra finalidade, que é ganho de força. Tem também a caseína, que é um outro tipo também de proteína com outro objetivo. E existem outros que a gente não considera tão usuais, tá? E aqueles para o esporte de endurance, a gente encontra os gels de carboidrato para rendimento. Então, no endurance, a gente trabalha basicamente com ganho de performance, rendimento durante treino, e o treino de força, o treino resistindo, é ganho de massa muscular. Basicamente é isso. A utilização por conta própria, pelo que você está falando, você citou aqui vários pra gente com objetivos diferentes. Então, comecei a malhar. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar aqui um suplemento. Posso ter um problema se eu usar o suplemento errado, né? Ter o efeito contrário ao que eu quero, né? Exatamente. Você pode até ganhar massa gorda em vez de massa magra, né? Porque todo suplemento, ele não deixa de ser um alimento, ele é alimento e ele tem calorias. Então, mesmo sendo uma proteína, a proteína tem conversão em gordura em excesso. Então, tem que tomar bastante cuidado na suplementação. E, mais uma vez, eu vou repetir, bater na mesma tecla que tem que ser um nutricionista que tem que indicar suplementação. E eu acho interessante falar, eu recebi até aqui recentemente um educador físico, ele tem pós-graduação em corrida de rua e ele, quando a gente chegou nessa área de falar um pouquinho sobre o que comer antes e depois do treino, a resposta dele foi... É de nutricionista para a pessoa, quer dizer, o educador físico ele tem toda a noção do que fazer, muitas vezes ele até sabe o que indicar, mas ele sabe que ele não é a pessoa indicada para aquilo, né? Exatamente, a mesma coisa na nossa área, eu trabalho com nutrição esportiva, mas... Você sabe toda a orientação que você poderia dar, né? Exatamente. Mas não é a área propriamente. Exatamente. Então, presta atenção nisso, tá? Crianças cada vez mais obesas a gente percebe hoje. Muitas crianças têm chegado para você. Qual que é o primeiro passo? E até mesmo o que fazer para não trazer um problema psicológico para aquela criança? Porque crianças muitas vezes são cruéis na escola, né? Exatamente. Com criança, a área de pediatria, a metodologia é totalmente diferenciada. Então, a gente tem que ponderar algumas situações e bastante devagar com as crianças, porque o prazer da criança está aliado à alimentação e isso a gente não consegue separar. E o fator principal da alteração da alimentação, ou a busca de alimentos que não são saudáveis, está no ambiente familiar. Então, primeira coisa a ser modificada é a alimentação dos pais. Então, sempre quando eu vou atender na pediatria, eu procuro os pais também estarem atendendo os pais também para fazer essa orientação. Então, tem que mudar a refeição de casa para que consiga atingir, assim, as crianças. E ajudar, né? Porque às vezes o irmão é magro, o outro irmão é gordinho. Sim. Aí o irmão magro pode comer o doce, aí o irmão gordinho agora não vai mais comer o doce, não. Se ninguém vai comer, ninguém vai comer, né? Tem que ver bem como é que vai fazer isso, né? Mudar de todo mundo, né? Por isso que os pais têm que ser orientados também, né? Exatamente, são os exemplos. Leandra, explica um pouco pra gente a ausência da gordura. E não só os benefícios, mas também os riscos. Essa mesma matéria que eu vi, na verdade, é uma matéria retirada de uma emissora estrangeira
que foi retransmitida por uma emissora aqui, e me chamou muito a atenção que as pessoas que ficaram uma semana sem gordura ficaram mal-humoradas, não renderam do mesmo jeito, ficaram muito mais cansadas. Então, às vezes a gente fala, vou fazer uma dieta maluca que eu vi na internet, tirar toda a gordura por uma semana, isso pode ser ruim, não é verdade? Sim, exatamente. A gordura, o lipídio, ele é a melhor fonte de energia que a gente tem. Por quê? Porque ele é acumulável no corpo e ele é uma forma secundária de energia. Então, a gente, primeiro, a gente vai fazer a escolha de carboidrato. São os alimentos como pães, massa, em geral, tudo que é a farinha branca. Segunda fonte energética são as gorduras. A gordura, além de ser uma fonte energética maior que do carboidrato, a cada 1 grama de gordura a gente tem 9 calorias, diferente do carboidrato que a cada 1 grama a gente tem 4 calorias, ela é palatável, ela é saborosa. Então, todos os alimentos que são gordurosos, frituras, doces de padaria, eles trazem um prazer aliado à alimentação. Então, o mau humor, um dos motivos seria esse, e a falta energética, porque a gordura é um fator energético potencialmente maior que o do carboidrato. E ele não é esgotável. Então, não precisa tirar tudo. Eu sei que depende de caso para caso. De repente, chega uma pessoa extremamente obesa, vamos começar uma dieta, mas tirar tudo de gordura também não é indicado, então? Não é indicado, em forma alguma. De novo, o risco das dietas na internet. A internet ela é excelente, mas se você pesquisa, você encontra coisas tão absurdas. Hoje tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente, tem que ficar bastante atento. E aquilo que eu falei, cada um tem um biotipo totalmente diferente. E o fato de um indivíduo ter um índice de massa corporal igual ao outro também não quer dizer nada, porque a gente tem o fator composição corporal aliado a isso também. Então, até a distribuição do corpo é muito diferente de pessoa para pessoa, né? Exatamente. A mulher brasileira é tão diferente da mulher americana, por exemplo. O nosso quadril muda tanto. Então, às vezes, querer chegar a um objetivo, não. Acha beleza dentro daquilo que você é, né? Exatamente. Leandra, fala um pouquinho pra gente sobre a noite, sobre a alimentação da noite. A gente tem visto, assim, eu vejo muitas matérias, muitas receitas, muitas coisas na internet, em revistas. Aliás, tem revista perca 8 quilos em uma semana. Como perca 8 quilos em uma semana? O nutricionista vai falar que 8 quilos em uma semana é muito para a maioria de nós, né? Sim, exatamente. Deixar de jantar, que eu vejo que é uma coisa que tantas pessoas fazem, pode ser ruim, pensando até nessa composição corporal e nessa gordura? Sim, pode. Porque também, mais uma vez, vai depender do biotipo da pessoa, o tipo de atividade física que a pessoa está fazendo, se faz, se não faz, se é sedentário, se não é. Então, o fato de você não comer, você está fazendo restrição alimentar. Então, você está restringindo uma parcela de alimentação que seria ideal para manutenção de um sono saudável, por exemplo, porque a gente tem um gasto energético durante a noite, que é considerado gasto energético basal de inatividade, porém, em continuidade, os nossos órgãos estão funcionando. Então, a gente tem o gasto de energia, então a gente precisa de nutriente. Então, o fato do indivíduo fazer uma atividade física pela manhã, também é necessário o consumo de um carboidrato pela noite. Então, retirar totalmente o jantar, ele vai interferir tanto no seu noturno, né, quando você acorda por uma atividade física, ou até atividade laboral. Entendeu? Então, tem que fazer o jantar, é de extrema importância, tá? A gente pode fazer redução de alguns elementos, de alguns nutrientes, mas não a exclusão total. Você poderia, por exemplo, retirar a gordura à noite, diminuir o carboidrato, né? Exatamente. Mas não precisa retirar absolutamente tudo, né? Não. E pode manter o carboidrato, porque na sequência a pessoa vai estar em atividade. Você pode diminuir, mas não precisa tirar tudo, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre a idade. A idade interfere muito nessa composição corporal? Sim, é o que a gente considera metabolismo. Conforme você for ficando mais velho, seu metabolismo vai diminuindo, a massa muscular também vai reduzindo. A massa muscular é um fator de aumento de gasto energético. Então, o indivíduo mais velho, por exemplo, o idoso, ele entra numa sarcopenia, que é perda de massa muscular, então ele reduz esse gasto energético e a possibilidade de ele ganhar peso é maior. E pelo fato de, no caso mulheres, a parte hormonal está oscilando, no caso de uma menopausa. Então, a facilidade da mulher em ganhar peso é maior também.
Então, de novo, aí você vai no nutricionista e, de repente, vai ter que adequar. Você vai falar, mas eu tô comendo as mesmas coisas que eu comia antes. É diferente. Vai ter que mudar, provavelmente, né? Sim, com certeza. Tem algum alimento que você colocaria assim pra gente? Ou até pode ser uma bebida, porque alguns nutricionistas falam muito do refrigerante. Mas tem alguma coisa que você falaria, isso eu retiraria totalmente da vida de alguém? Então, tem vários. Você pode citar alguns? Sim. Primeira coisa que eu falo para os meus pacientes, recomendações gerais, retirada de qualquer tipo de fritura, porque é um tipo de gordura modificável, tá? Muitas vezes é utilizado gordura hidrogenada para alguns tipos de alimentos, para preparação de alguns tipos de alimentos, e a gordura, o açúcar refinado também, que está relacionado com desenvolvimento de alguns tipos de câncer, mas são pesquisas bem novas. Então, primeira coisa que eu já falo na minha consulta é diminuir pelo menos o açúcar refinado e cortar de vez as frituras. Uma curiosidade, eu lembro que quando eu comecei, a minha nutricionista falou para tentar tirar o açúcar, ela falou já que começa no café, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, colocando o mínimo de gotas de adoçante que você conseguir. Vai chegar uma hora que você vai conseguir retirar totalmente. Exatamente. Eu falo pra vocês que hoje, muitas vezes, quando eu tomo café com açúcar, se eu tô na casa de alguém fez o café com açúcar, eu vou provar, eu sinto ele melado demais. Eu ainda tomo com adoçante, 2 ou 3 gotas, mas assim, perto do que eu comecei, eu vejo como eu consegui diminuir. A gente vai adaptando o nosso paladar, né? Exatamente. É mudança de comportamento alimentar e mudança de paladar. Então, isso que eu trabalho também muito na clínica, com os objetivos curtos. Então, a gente vai fazer retirada de algum alimento que é necessário na dieta do meu paciente. Então, a gente vai excluindo aos poucos e mudando o paladar para que corte de vez o consumo do açúcar refinado, por exemplo. Pelo que eu posso trocar o açúcar? Adoçante, né? Sim, é o adoçante, mas ainda eu tenho algumas limitações em relação ao adoçante, porque eu acredito, Leandra, nutricionista, que adoçante foi feito pela indústria de alimentos para o público diabético. Então, evitar o consumo do açúcar e fazer diminuição gradativa. Eu entro com açúcar... Que foi isso que eu ouvi da minha também, né? Não pensa que você está no adoçante que você resolveu seus problemas. Se foi para adoçante, agora vamos diminuir ele ao mínimo, né? Exatamente. Talvez um açúcar demerara orgânico e depois fazendo redução, até a exclusão total. Você percebe que no nosso país ainda é difícil conseguir fazer uma boa dieta, pensando até nos valores? Quando a gente fala de sal, eu fiz a substituição do sal que a gente está acostumado a usar no dia a dia pela flor de sal. Tem o sal rosa do Himalaia também, que é excelente, mas eles ainda são tão caros próximo ao sal que a gente costuma usar no dia a dia. Exatamente. Isso é um pouco complicado, né? É bem complicado. Até o consumo de alimentos orgânicos, que seria o ideal para toda a população, é bem encarecido, então a gente tem algumas dificuldades. Mas se a gente for pensar no benefício que uma fruta traz comparado a uma fritura ou um doce, a fruta com um agrotóxico ainda é melhor do que aquele doce ou aquele outro alimento industrializado. Então, se não dá para comprar o orgânico, continue comprando sem ser orgânico, porque ainda assim é melhor, né? Exatamente. Até a gente conseguir, quem sabe, essa indústria melhorar e a gente conseguir ter mais acesso, que os orgânicos com certeza seriam os ideais, né? Sim, com certeza. Eu tenho que finalizar, minha pergunta é, já que você falou da fruta, a frutose, o açúcar contido na fruta, pode ser consumido a qualquer hora? É uma boa opção se a gente resolver retirar os doces da vida de uma pessoa? Então, ainda é uma boa opção. Tem uma parcela da nutrição que é contra a fruta, porém, novamente, eu, Leandra, não sou contra, desde que seja um consumo ponderado. A melhor forma de consumo da fruta ainda é in natura e íntegra. Mais do que suco? Muito mais do que suco, porque a disponibilidade da frutose no suco é maior do que numa fruta, porque a gente tem a fibra que vai segurar essa chegada do carboidrato desse açúcar no sangue, evitando picos de glicemia, que é prejudicial à saúde. Então, é equilibrar bem a alimentação durante o dia, escolhendo os momentos certos para o consumo da fruta in natura e não do suco. Não precisa fazer uma salada de fruta para você comer antes de dormir e encher ela de leite condensado, por exemplo. Não há necessidade, né? Não, é um pecado pra gente nutricionista. Não é porque a fruta tá liberada, eu vou fazer aquela salada de fruta pra janta. A gente fala tanto, eu tenho que encerrar já, mas das calorias, por exemplo, contidas no suco de laranja, que parece tão inocente. Quanta laranja vai para que aquele suco seja feito, né? E às vezes a gente vai lá e adiciona açúcar ainda, né? Que também é um pecado. Uma judiação.
ligação. Leandro, eu vou pedir para você voltar mais vezes, claro, viu? volto, Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Quem quiser entrar em contato, tem o site www.p4b.med.br e o telefone 0 operadora 11 3050 6581. 0 operadora 11 3050 6581. Obrigada, Leandro. Uma ótima tarde. Obrigada a você, igualmente.